CEIP, Casa Espírita Ilha de Paquetá, trazendo conhecimento através do decodificador Allan Kardec, consolando corações, mostrando o caminho do aprimoramento moral, despertando o espírito imortal em cada um de nós através da doutrina espírita, concedendo o pão do espírito que nos fortalece, dando sentido à vida. Boa noite para todos. Estamos aqui mais uma vez dando prosseguimento ao estudo do livro A Caminho da Luz. E hoje, segunda-feira, dia 4 de outubro, nós vamos estudar o capítulo 18, Os Abusos do Poder Religioso. E como eu falo sempre, né, se vocês estão gostando desse nosso trabalho, se inscreva no nosso canal, acione o sininho, dê o like, né? Like quer dizer que está gostando do trabalho, dê o like. Isso é muito importante para a divulgação desse nosso trabalho. Com isso, o YouTube entende que realmente o trabalho está sendo de muita valia, muitas pessoas estão assistindo e ele acaba divulgando para outras pessoas que acessam também. Então, inscreva no canal, acione o sininho, dê seu like. E só para reforçar também, esse trabalho não é um trabalho acadêmico, ele não segue as normas da ABNT, é um trabalho, é um estudo de origem mediúnica. Francisco Cândido Xavier psicografou por intermédio de Emmanuel, o Espírito Emmanuel, este livro, e é um livro que nos traz, com certeza, muitas informações de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde nós vamos. Então, hoje, né, o capítulo 18, Os Abusos do Poder Religioso. Vamos fazer uma precezinha rápida e curta. Senhor Mestre Jesus, amigos espirituais, todos os benfeitores que nos auxiliam neste trabalho. Nós pedimos pelo nosso companheiro Éder Andrade, que ele possa sempre ser intuído, que ele possa sempre ser amparado, que ele possa sempre estar junto com a espiritualidade nesses momentos de divulgação da doutrina espírita por intermédio das palestras. Pedimos também aos irmãos que estão no chat, que nos acompanham online, e até mesmo aqueles que assistem posteriormente. Que todos sejam amparados, que todos sejam conduzidos sempre no caminho do bem, no caminho do amor, da fraternidade, do carinho, do perdão, enfim, que todos estejamos sempre ao lado de Jesus, seguindo Jesus, imitando Jesus. É isso que nós pedimos. Então, fique conosco agora e sempre. Que assim seja. Éder, querido, é com você. Prezados amigos, boa noite. Estamos aqui dando continuação ao trabalho que iniciamos sobre o estudo do livro A Caminho da Luz. Tivemos a oportunidade de ver a respeito da Idade Média, a Idade Medieval, no nosso último encontro. Falamos muito a respeito sobre os desmandos da Igreja, sobre a questão do clero, Carlos Magno, expansão dos árabes, sobre o surgimento do feudalismo. Agora, Emmanuel, nesse capítulo que segue, ele vai focar basicamente na questão do abuso do clero, o abuso do poder religioso, por uma razão particular. Toda a decadência moral
econômica e política que ocorreu durante a Idade Média esteve fortemente atrelada aos abusos do poder religioso, e nós vamos ver isso hoje de uma maneira particular, tentando mostrar a correlação que Emmanuel tenta nos chamar a atenção, de que a crise do Império Romano tinha como objetivo dar a oportunidade para que o homem resgatasse os antigos valores cristãos. Porém, com o surgimento da Idade Média, com o poder centralizado na mão dos administradores do clero, até mesmo antes do surgimento dos papas, e com o passar do tempo, o fortalecimento da Igreja como instituição política, quando eu usei aquela expressão de um Estado dentro do outro Estado, vai fazer com que a Igreja atinja uma condição de potência econômica militar. E dentro dessa condição, os seus governantes, no caso os papas, vão governar como senhores absolutos nos seus territórios, levando em conta que o poder do Papa era um poder temporal, não era um poder, digamos, físico apenas, secular. Ele era um poder temporal e isso fazia com que o poder da Igreja se estendesse muito além das fronteiras dos territórios da Igreja, dos territórios religiosos. Então, vou pedir ao nosso companheiro Ricardo para entrar com o primeiro slide para vocês, para que vocês possam retomar a nossa linha de pensamento. Essas são aquelas recomendações que pedimos a todos, os nossos avisos de costume e o slide correspondendo ao capítulo 18 do livro. Vejam, de 26 capítulos, na verdade 25, porque o 26º é a conclusão, nós já estamos no capítulo 18, os abusos do poder religioso. É lógico que quando falamos em poder religioso, nós não estamos falando da Igreja, nós estamos falando dos desmandos do clero. E é isso que é importante vocês entenderem. Então, Ricardo, por favor, vamos passar aí, entrar no primeiro slide da sequência dos 7 slides, que são os 7 subitens do capítulo 18. As fases da Igreja Católica. Muitos soberanos, muitos reis, acabavam, sejamos sinceros, oferecendo o poder da Igreja às pessoas que menos condições tinham para governá-la. E nós já falamos sobre isso. Essas pessoas, espíritos atrasados, mentes apodrecidas, vão assumir a direção da Igreja de cargos administrativos de alto poder e vão governar a Igreja da forma com que bem entendiam. Com base nisso, o que vai acontecer? Havia um interesse econômico, e o interesse econômico leva a esses administradores sem escrúpulos, sem formação alguma, a se apoderarem de toda a máquina administrativa de maneira a tirar proveito da melhor forma possível. Nessa época, os enviados do Cristo, que estavam se propagando na Europa com as ordens mendicantes que nós falamos aqui, como, por exemplo, os frades ou monges beneditinos, tentando se opor ao alto clero, para chamar a atenção da população de que os princípios do catolicismo poderiam ser pregados por pessoas mais simples, e não necessariamente
as pessoas do alto clero. Mas os monges beneditinos, a ordem dos monges beneditinos, existia dentro dos conventos. Eles eram monges que não viviam em contato com a população. Eles trabalhavam para a igreja, mas dentro da própria igreja. Ou seja, eram ordens mendicantes, mas não eram ordens que circulavam pela Europa a pé, pregando, levando o evangelho às camadas mais simples. Então, diante disso, os apóstolos do Divino Mestre, eles procuravam pregar uma indigência, tá, espiritual, promovendo a reencarnação de pessoas muito simples, auxiliares, que pudessem estender aos 4 cantos da Europa os pensamentos cristãos mais primitivos. Nessa época, nós vamos ter movimentos de repressão da Igreja Católica a qualquer manifestação religiosa que fosse contrária aos seus princípios. Por isso que qualquer ordem religiosa, ordem mendicante que surgisse, ela tinha que surgir dentro da própria igreja. Ou seja, qualquer movimento teria que tomar maior força dentro da própria igreja. Não poderia ser fora da igreja. Então, isso para que as pessoas possam entender de maneira clara que a igreja, ela não conseguia perceber todo tipo de aceno que acontecia, digamos assim, acenos espirituais que aconteciam vindos de fora para dentro. Quando nós vimos aqui, no nosso encontro anterior, que o movimento árabe, vejam bem, o movimento árabe, ele tenta pregar, tenta divulgar ideias cristãs para chamar a atenção de toda a Igreja Católica, que ela estava se desviando dos princípios básicos. O que vai acontecer? A Igreja não vê com bons olhos. O movimento beneditino, ele surge dentro da própria Igreja e ele será aceito como um movimento do baixo clero para pregar e levar os princípios do cristianismo primitivo às pessoas mais simples. E para o alto clero era até conveniente, se nós podemos dizer assim, que existisse esse movimento. Porque dessa forma o alto clero ele não precisava se envolver junto com a população, com o camponês. É importante que a gente entenda isso, tá? Então, mas o alto clero vivia da luxúria, vivia na riqueza e não fazia jus a tudo aquilo que ele pregava. Isso já foi falado. Isso já foi comentado com vocês, mas a gente está falando novamente para reforçar. Ricardo, vamos passar para o próximo slide? Bom, o Papa Gregório VII, que convive exatamente com toda aquela confusão que existia na igreja, na época que o movimento beneditino, que os monges beneditinos trabalhavam nos mosteiros, procurando auxiliar, socorrer a todos os necessitados.
Aquele filme que eu comentei com vocês no nosso último encontro, O Nome da Rosa, é um exemplo perfeito do trabalho dos monges beneditinos, porque eles trabalhavam nos mosteiros, ajudando a todos os camponeses pobres que buscavam recurso. Mas os monges beneditinos, inicialmente, eles não tinham um movimento de monges indigentes. Mais tarde é que as ordens indigentes vão tomar força com o surgimento de São Francisco de Assis. E nessa época, o Papa Gregório VII, ele percebe que havia necessidade de moralizar a igreja, porque os administradores da igreja, que eram homens comuns, pessoas simples, simples força de expressão nobres, que haviam sido indicados para estarem à frente da administração da igreja, esses homens, eles vão acabar fazendo movimentos para angariar recursos, para poder conseguir dinheiro, e esse dinheiro ser destinado às obras da igreja. Então surge, mais ou menos, na Alta Idade Média, o comércio dos objetos sagrados, conhecido como sinonímia. O comércio dos objetos sagrados foi, digamos assim, uma armação, usando o português atual, de alguns membros do clero que alegavam que certos objetos haviam pertencido a homens santos. E esses objetos eram colocados em exposição para as pessoas poderem ver, e pagavam para ver, ou eram levados a leilão ou vendidos publicamente. Existe um filme chamado Lutero, que todos devem ver. Esse filme deve ter uns 25 a 30 anos, onde mostra o comércio dos objetos sagrados. A igreja, ou melhor, os administradores da igreja mandavam, eu estou falando isso com muita consciência, fabricar objetos para que esses objetos pudessem ser vendidos aos nobres, às pessoas interessadas, alegando que esses objetos haviam pertencido a pessoas da igreja ou a homens santos. Só para vocês terem uma ideia, a queixada do jumento que Jesus andava das suas peregrinações na Palestina, surgiram várias pedaços de madeira que teriam sido da cruz que o Cristo teria sido crucificado. A quantidade de pedaços de madeira que eram considerados sagrados era uma quantidade enorme. E, com isso, o comércio dos objetos sagrados, que ainda hoje a gente observa, né, em algumas igrejas, não vem ao caso, eu não quero entrar no mérito para não sugerir crítica, mas a gente sabe que existe um comércio de objetos sagrados. Esses objetos são comprados pelas pessoas que acreditam, que têm fé, é um direito que elas têm. Mas o fato da pessoa comprar aquilo, acreditando que aquilo havia pertencido a um santo, como o Santo Sudário, por exemplo, que Jesus foi envolvido, vários santos sudários foram vendidos na Europa, aonde membros da igreja mandavam falsificar e vender por alto preço aos nobres que compravam e penduravam na parede de casa como um objeto sagrado. Vejam, esse tipo de armação ou picaretagem, falando português claro, chamava a atenção de muitas pessoas. Porque aquilo ali não era uma coisa sagrada, aquilo ali não era uma coisa divina, aquilo não era uma coisa religiosa, aquilo ali era uma coisa fabricada pela igreja para enganar aquelas pessoas de boa fé, que compravam com a intenção de ter em casa um objeto sagrado que pudesse até evitar o mal,
proteger contra doenças. Acreditem, isso acontecia. Então, o Papa Gregório VII, ele percebendo que esse comércio de objetos sagrados era um escândalo para a época, ele vai combater isso, porque não existia a necessidade disso. As pessoas tinham que exercitar a sua fé religiosa e não havia necessidade de terem objetos santos, objetos, digamos, relíquias sagradas para se protegerem do mal. E, infelizmente, como eu disse a vocês, muitos administradores, muitos papas, muitos bispos e até cardeais, eles não eram homens de formação religiosa, eles eram indivíduos da nobreza que haviam recebido cargo, porque era um cargo político de um rei, por conta da troca de favores. Então, durante esse período da Alta Idade Média, havia uma quantidade enorme de trocas de favores entre os membros da nobreza e os indivíduos ligados ao clero. Então, às vezes, para conceder vantagens ao clero, os nobres cediam terras, mas em troca a igreja tinha que dar um título religioso a um membro da nobreza. E nessa troca de títulos por dinheiro, muitos indivíduos que se tornaram membros da igreja não tinham formação religiosa nenhuma, nem aptidão para ser um representante religioso. Como ainda hoje, a gente não vê vários escândalos aí de pessoas que estão à frente de instituições religiosas e surgem escândalos de desvios de dinheiro, de desmandos, de abusos. Por conta do quê? Por conta que nem todo mundo está preparado moralmente para a tarefa de conduzir uma instituição. Então, é importante que a gente sempre se lembre disso. Tá? Então, Ricardo, vamos lá. Vamos passar para o próximo slide, por favor. As advertências de Jesus, elas começaram a se fazer quando Cristo percebe claramente que os administradores, os membros da igreja, eles não estavam percebendo a verdadeira mensagem contida no Evangelho. E muitos daqueles que a espiritualidade enviava para chamar a atenção da igreja, acabavam sendo combatidos como hereges. Aquelas pessoas que reencarnavam, mas não tinham ligação nenhuma com a igreja, mas possuíam uma grande espiritualidade e percebiam a presença do mundo espiritual a ponto de orientar a sua caminhada, eram tidos, às vezes, como fanáticos, como hereges, eram perseguidos, eram condenados, eram pessoas consideradas endemoniadas, porque eles contestavam a palavra dos governantes da igreja, vejam bem, contestavam a palavra dos governantes da igreja, independente da moral que esses governantes tinham, e nós vamos ver isso quando falarmos de Francisco de Assis, aonde surgem as ordens mendicantes. Esses indivíduos que vão enveredar nessas ordens mendicantes eram homens muito simples e que eram espíritos amadurecidos moralmente, que dão exemplos para a população camponesa, para a população pobre, de uma resiliência, de uma humildade, de uma fé inabalável, a ponto de incomodar os membros do alto clero, porque eles tinham uma envergadura moral que faltava aos administradores da igreja. E esses administradores se sentiam incomodados quando aqueles homens simples, de pé descalço, andando pelas estradas, comendo o que lhes davam,
dando exemplos de simplicidade, realizavam prodígios, atraindo uma grande massa de pessoas simples para as suas pregações, enquanto que as igrejas, muitas das vezes, ficavam às moscas. Somente os nobres iam. Por que os nobres iam? Porque os nobres nos aconchávamos com os membros do alto clero, acompanhavam as missas em latim, eram pessoas abastadas que estavam ali até de uma troca de favores. Já a população simples, que seguia a ordem mendicante, procurava obter orientações de alto cunho de ordem moral, que aqueles médiuns naturais falavam de uma maneira simples a corações sofridos de pessoas muito dependentes de uma palavra que consolasse realmente e que também viesse a esclarecer. Então, como nós comentamos aqui, as primeiras ordens que surgem são os beneditinos, mas os beneditinos, eles ficavam muito mais ligados aos mosteiros. E as populações camponesas iam até lá, as populações mais pobres buscavam ajuda, recorriam a essas ordens. Com o passar do tempo, era necessário que todo o conhecimento ele não ficasse circunscrito à terra da igreja ou aos mosteiros, aos conventos. Era necessário que as pessoas se deslocassem de uma área para outra, buscando sempre o quê? Buscando ajuda, mas também recebendo daqueles indivíduos que representavam a igreja uma palavra colocada de maneira que eles pudessem entender, que os representantes da igreja falassem no mesmo tom das pessoas mais simples, das pessoas mais pobres. E dessa forma, as advertências do Mestre Jesus que chegavam à igreja, elas eram repudiadas. E o melhor exemplo foi o movimento islâmico. O movimento islâmico, quando Maomé reencarna na Península Arábica, e Maomé lidera um movimento que, se nós analisarmos o Corão, como eu falei a vocês no nosso último encontro, ele tem um fundo de ordem moral cristã, mas foi totalmente repudiado pela igreja. Por quê? Porque a palavra do Papa era inquestionável, mesmo que o Papa visse naquele movimento que não tinha nada a ver com a igreja, um princípio filosófico que fosse até mesmo superior ao que o Papa dizia. Mas para não perder seus adeptos, não perder seus seguidores e nem seus colaboradores financeiros, a igreja contestava qualquer coisa que viesse de fora. O movimento teria que ser um movimento interno dentro da igreja, mais esclarecido, mais lúcido, que pudesse levar a palavra cristã aos 4 cantos da Europa, de maneira a tocar nos corações dos homens pobres, dos homens necessitados, aonde eles estivessem. Com isso, mudanças começam a acontecer. Se faz necessário que outros espíritos evoluídos reencarnassem para que a diretriz das normas filosóficas do cristianismo pudesse ser alterada, mesmo que dentro do alto clero, endurecido pela vaidade, arrogância e prepotência, isso ainda demorasse a acontecer. A mudança que o Cristo propõe à igreja é de que os enviados pudessem mudar as bases da igreja, das bases da igreja de um movimento simples, de um movimento popular, um movimento de frades e de ordens indigentes, como nós falamos aqui. Por que indigentes?
porque eles não portavam nenhum tipo de riqueza. Eles praticamente tinham a roupa do próprio corpo, se contrapondo totalmente o alto clero e o papado, justamente para que eles pudessem resgatar os valores morais que a igreja ainda possuía, principalmente no Evangelho. Vamos lá, Ricardo, vamos passar para o próximo slide? Então, com isso, reencarna um dos maiores missionários que o Cristo teve nesse período, que foi Francisco de Assis. E Francisco de Assis reencarna numa família abastada em Assis, um rico comerciante de tecidos que resolve mandar seu filho às cruzadas. E Francisco, enviado pelo seu pai às cruzadas, numa cerimônia onde todos os cruzados eram abençoados. A gente tem isso no filme Irmão Sol, Irmã Lua, que é um filme muito bonito, a gente ainda encontra na internet. Francisco, ele vai em direção às cruzadas e durante a sua viagem, ele vivencia a mesma coisa que Paulo vivenciou, a sua estrada de Damasco. Francisco tem uma visão, um chamamento, e ele retorna para casa como se tivesse enlouquecido. Chega em casa e desperta de forma completamente diferente. Nesse primeiro slide aí, nós temos Francisco indo para as cruzadas, na época em que ele ainda não havia despertado para a missão religiosa. E quando ele retorna das cruzadas, ele percebe que tudo era transitório. Ele percebe porque desabrocha na encarnação em que ele estava todas as reminiscências das vidas anteriores e do compromisso espiritual. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar a viver de uma vida muito simples. Ele sai de casa com a roupa do corpo e consegue, através da sua pregação, formar um grupo de seguidores e constrói a sua igreja, uma igreja que ele vai construindo com as pedras que ele vai recolhendo e vai dando uma lição de ordem moral fantástica por onde ele vai passando. O seu trabalho chega a Roma e o Papa chama Francisco até lá. Por quê? Porque o Papa precisava conhecê-lo para ter certeza que ele não era um herege, ele não era mais um pregador que estava contestando a autoridade do Papa. E quando no filme Irmão Sol, Irmã Lua, tem uma passagem que é a passagem mais bonita do filme. Quando Francisco chega junto com os seus companheiros a Roma, e lá eles se colocam à frente do próprio Papa, Francisco se ajoelha e o Papa cai de joelhos na frente de Francisco e pede que ele se levante, porque o Papa, um homem comprometido com o mundo dos homens, ele se sente envergonhado de estar diante daquele jovem que tinha uma elevação moral muito superior à dele. Naquele gesto simples, o Papa não soube explicar, mas uma força muito grande faz com que o Papa caia de joelhos de frente a Francisco. E com isso, a pregação de Francisco, ela é endossada, embora em alguns momentos Francisco não poderia criticar muito a autoridade do Papa, com receio talvez de ser até afastado ou excomungado. Porque para que ele pudesse pregar, ele não podia contestar a autoridade do alto clero,
levando em conta que ele, na condição do baixo clero, teria que viver de forma mendicante. Aí entra tudo que Emmanuel quer nos mostrar, que a simplicidade da palavra cristã, a simplicidade do evangelho, ela não está numa roupagem de ouro e nem numa construção como a Basílica de São Pedro. Isto pode estar numa construção simples, como essa que está aí, já toda desmoronando, mas que representa o verdadeiro valor da moral cristã. São Francisco de Assis, ele vai ser o representante, tá, de todo um sentimento. Nem todos os seus seguidores têm condições de acompanhá-lo. Por quê? Porque exigia um esforço, uma devotação muito grande. Nem todos os companheiros que Francisco convida e inicialmente aceitam a tarefa de uma vida mendicante, que eram antigos companheiros da época das cruzadas, que partiram junto com ele e acabaram voltando depois, não estavam preparados. Não é todo mundo que está preparado por uma vida de sacrifício, de renúncia. E ele dava demonstração daquilo que ele falava através das suas atitudes, o que era totalmente contrário às atitudes do clero. O clero pregava uma coisa e fazia outra, mas a população não tinha o alcance de entendimento para perceber a grande diferença que existia. E as ordens indigentes ou mendicantes, porque eles mendigavam, tá? Essas ordens, tanto no caso a ordem franciscana em particular, eles só comiam se as pessoas dessem comida para eles. Eles só aceitavam alguma doação se fosse para dar aos pobres, e comiam junto com os pobres. Eles praticamente só tinham a roupa do próprio corpo. Já era diferente dos beneditinos. Os beneditinos ficavam dentro do convento, viviam dentro do convento em oração, estudo, faziam alguns trabalhos, mas é uma ordem que já tinha um foco diferenciado. Depois, os beneditinos vão também desenvolver um trabalho de divulgação do evangelho através do trabalho de pregações, mas são momentos diferentes para que a gente possa entender que essas ordens surgiram como ordens ou grupos de espíritos enviados pelo Cristo para tentar mobilizar uma parte da população, se nós podemos dizer assim, para que eles não se afastassem totalmente da igreja. Por isso que o movimento da Reforma Protestante ganhou tanta força, porque o protestantismo, nós vamos ter chance de ver isso, ele vai surgir dentro do catolicismo. São indivíduos que eram católicos, que não aceitavam os desígnios do Papa. O Papa não era uma autoridade inquestionável, ele era uma autoridade questionável. O Papa não representava Deus na Terra. Ele podia ser um representante de Deus, mas ele não era um Deus. Então, isso tudo, e nem era um homem santo. Então, isso tudo que eu estou falando aqui era considerado, da Idade Média, uma heresia. O indivíduo poderia ir para a fogueira, porque ele estava contestando. As pessoas mais esclarecidas e mais lúcidas percebiam claramente. Então, as ordens mendicantes, as ordens indigentes, né, elas tinham que ter jogo de cintura para poder divulgar o evangelho do Cristo, mas não podiam bater de frente, como nós falamos aqui, com a autoridade do alto clero. Embora muitos membros do alto clero, que eram pessoas que estudavam, pessoas esclarecidas, pessoas amadurecidas, percebiam os desmandos, os abusos, e não eram poucos abusos.
mas eu não vou entrar no mérito dessa questão. Os abusos do alto clero corrompem a igreja, e ao corromperem a igreja, abrem brecha para o surgimento do movimento protestante, mesmo já existindo as ordens mendicantes que levavam aos 4 cantos da Europa, aos 4 cantos do mundo, a palavra cristã às pessoas mais simples, às pessoas mais rudes. Vamos lá, Ricardo, passar para o próximo slide, por favor. Os franciscanos e o trabalho dos franciscanos. Seu exemplo de simplicidade, de amor, de singeleza e de fé contagiou numerosas criaturas que se entregaram ao santo mistério de regenerar almas por Jesus. Olha que bonito. A Ordem dos Franciscanos chegou a congregar mais de 200 mil missionários e seguidores do grande inspirado. Eles repeliam qualquer auxílio pecuniário para aceitar tão somente os alimentos mais pobres e mais grosseiros. E o característico que mais o destacava das outras comunidades religiosas era o seu alinhamento aos mosteiros. Ou seja, eles não viviam nos mosteiros. Havia uma diferença, por isso que eu falei dos franciscanos em relação aos beneditinos. Os beneditinos viviam nos mosteiros. Os franciscanos não. Eram ordens andarilhas. Eles se deslocavam de um lugar para o outro. Em vez de repousarem à sombra dos claustros, como faziam os beneditinos, na tranquilidade, na meditação, esses espíritos abnegados reconheciam que a melhor opção para Deus era o trabalho construtivo no aperfeiçoamento do mundo e dos corações, através de uma convivência frente a frente. Ou seja, os franciscanos percebem que a melhor maneira era vivenciar diretamente com as pessoas necessitadas. Por isso que eu fiz a comparação com os beneditinos, que também faziam um trabalho de caridade, mas se mantinham nos conventos, dormiam nos claustros daquelas celas, se mantinham em oração. Eles não conviviam no século, eles conviviam dentro dos mosteiros, nos claustros, nos séculos, que quer dizer no mundo. Então, havia uma diferença que ainda hoje nós temos. A ordem dos beneditinos é uma ordem que os monges ficam dentro dos mosteiros, saem, mas eles vivem dentro dos mosteiros. Os franciscanos, eles permanecem uma parte dentro do mosteiro, apenas na parte da aprendizagem, mas a parte prática, que é o contato com o mundo, eles saem para fazer o trabalho de ordem andarilhos. Hoje não há necessidade de uma ordem mendicante, eles se tornaram andarilhos. Então, isso tudo que aconteceu no final da Idade Média, vejam bem, na Baixa Idade Média, quando o comércio se desenvolve, porque eu falei aqui que o pai de Francisco de Assis, falei até no último encontro, ele era um rico comerciante de tecidos. No filme Irmão Só, Irmã Lua, aparece lá eles preparando os tecidos para serem comercializados. Então, a Europa já tinha o renascimento do comércio na época que Francisco de Assis vai às cruzadas. Mesmo assim, com o comércio ressurgindo na Europa, toda a estrutura ainda era uma estrutura muito acanhada. A vida ainda era uma vida muito voltada para o meio rural. E os franciscanos, eles se deslocavam de aldeia a aldeia, de cidade a cidade. Aldeia não, vila. A expressão mais adequada para lá, vilas. As pessoas viviam em pequenas vilas e eles se deslocavam em busca de quê? Em busca de almas, como se eles diziam, né? Para poderem pregar a palavra do Senhor. Bom,
Praticamente eu resumi aqui, porque nós já havíamos começado a falar no nosso encontro anterior a respeito da igreja, das ordens religiosas, do trabalho das ordens mendicantes, das ordens andarilhas. Vamos lá, Ricardo, vamos passar para o próximo, que esse é que vai dar mais espaço para que a gente possa conversar. A questão da Inquisição. Agora sim que a coisa vai dar o que falar. Por quê? Durante a Baixa Idade Média, com o surgimento de indivíduos que reencarnam, até mesmo missionários, com o objetivo, digamos, de chamar a atenção do alto clero da igreja para os desmandos que o próprio alto clero vinha fazendo, leva a igreja e o alto clero estabelecer uma instituição dentro da própria igreja chamada de Inquisição. E a Inquisição, ela visava perseguir todos aqueles que contestavam a autoridade do Santo Papa. Com isso, a igreja começa a perseguir aqueles indivíduos que, por conta própria, resolvem pregar o evangelho e não eram autorizados pela igreja, como, por exemplo, as ordens mendicantes, tá? As ordens andarilhas dos franciscanos, dos beneditinos, que em alguns momentos chegaram até a ter problema com a Inquisição. Por quê? Porque eles não podiam contestar a autoridade do Papa, independente do que o Papa ou o alto clero viesse a fazer. Então, com isso, muitas pessoas que já tendo um domínio de conhecimento da Bíblia por conta própria, resolviam começar a contestar, mostrando que o que a igreja dizia era uma coisa, o que a igreja pregava era uma coisa, mas o que a igreja fazia era outra. Até porque os papas ou os bispos, membros do alto clero, não tinham formação religiosa, não eram pessoas dotadas de qualidades morais para ocupar aqueles cargos. E, com isso, faziam coisas que todo mundo ficava sabendo. E, diante dessa situação, haviam contestações. E a Inquisição, ela surge como um movimento de repressão muito grande. E a igreja resolve reprimir qualquer coisa que pudesse contestar a sua autoridade, até como uma maneira de reprimir manifestações sinceras, a ponto de, acreditem ou não, a igreja fabricava, porque a palavra é essa, fabricava provas que determinados indivíduos estavam se conjurando com as trevas para derrubar a igreja. Ou indivíduos que estavam, digamos, evocando as trevas, invocando os demônios, com o objetivo de poder fazer frente à igreja. As pessoas ignorantes acreditavam nisso. E eu comentei com os amigos, no nosso último encontro, que a igreja, como um senhor feudal, a igreja como um nobre, geralmente, quem estava à frente da igreja era o nobre, o senhor feudal. Esses indivíduos, eles, tomados de uma autoridade que possuíam, porque muitos possuíam exército particular, a igreja possuía um exército composto de indivíduos que juravam obediência cega, condenava à fogueira, à morte, qualquer pessoa que pudesse levantar qualquer tipo de dúvida
que pudesse ir contra a autoridade dos membros do alto clero, mesmo que a pessoa tivesse razão. E na Espanha, o local aonde a Inquisição tomou proporções absurdas foi a Espanha. E por quê? Por características muito particulares. Indivíduos do próprio clero que ficavam sabendo dos desmandos, que ficavam sabendo dos abusos que os seus superiores faziam e tentavam revelar isso ou tentavam denunciar, eram condenados. E, de repente, por um motivo muito torpe, eram condenados à morte. E a população ficava surpresa que determinado padre ou determinado monge que havia dito alguma coisa que pudesse revelar todas as mazelas dos membros do alto clero estavam sendo condenados à morte, queimados em praça pública. Isso quando não levados digamos assim, aos calabouços da própria igreja e torturados até a morte. Porque os representantes da Igreja Católica, por uma ignorância muito grande, porque o próprio alto clero não fazia isso, mas delegava poderes a pessoas embrutecidas que levavam essas pessoas à morte através de sofrimento. Existiam máquinas de tortura para que o indivíduo confessasse coisas que ele não havia feito, por conta de denúncias que a igreja recebia e, na verdade, eram denúncias, eram provas que haviam sido falsificadas, provas fabricadas para poder desmantelar pessoas que levantavam verdades. Vejam, o que eu estou dizendo foi o motivo de muitas pessoas terem sido condenadas à morte. E aí a gente para e pensa, foi isso que o Cristo pregou? Foi isso que os apóstolos, junto com os principais representantes do cristianismo, pregaram lá durante a época do Império Romano? Não. Isso foi uma deturpação imensa da igreja pelo interesse mesquinho e material dos homens, que não mediram esforços em utilizar a máquina administrativa, a máquina política, o exército da igreja. E nesse filme que eu comentei com vocês, O Nome da Rosa, a gente vê isso, a ponto de levar o indivíduo a morrer na fogueira, ou até mesmo ele confessar um crime que ele não havia cometido para que a morte fosse mais rápida. Não havia possibilidade alguma, às vezes, de perdão, porque o objetivo era eliminar a possibilidade de que alguém levantasse um questionamento que colocasse em dúvida a autoridade da igreja. Vejam, isso que eu estou falando para vocês foi o cerne da Inquisição, tá? Mas também foi, digamos, o rastilho de pólvora que fez com que a reforma religiosa surgisse na Europa. Quando nobres, percebendo essa manobra da igreja, resolvem apoiar os reformistas, a gente vai ver aí, para que esses nobres se apoderassem das terras da igreja. A disputa pelo poder econômico e político leva a nobres abraçarem a causa da reforma religiosa também. Isso é um assunto muito extenso, muito extenso. Vamos ver, então, continuando aí, para que a gente possa ir terminando, tá? Nós ainda temos um slide que fala sobre a obra do papado. Vamos lá, Ricardo. Bom, então,
como nós já havíamos falado a respeito da Inquisição, pelo tudo que eu coloquei para os amigos, fica a dúvida. Até que ponto a Idade Média, os desmandos, os abusos cometidos, faziam parte daquela época? Até que ponto, de fato, todas as atrocidades da Idade Média, da Baixa Idade Média, das Cruzadas, que nós teremos oportunidade de ver, refletiam a intemperança de um tempo? Estudando um pouco mais a fundo, Emmanuel mostra que isso tudo refletia a ganância e o interesse dos homens. Refletia a miséria humana que, infelizmente, ocupava os altos cargos do clero. Porque se os membros do alto clero desejassem, muita coisa poderia ter sido feita de forma diferente. Os movimentos que surgiam na Europa, questionando a autoridade do clero, questionava a autoridade de ordem moral, não administrativa da igreja. Em função disso, se fazia necessário que a igreja viesse a ruir. Se fazia necessário uma renovação. Porque as oportunidades oferecidas ao longo dos séculos não foram aproveitadas. E durante 6 séculos, a Inquisição penalizou a Europa, porque os seus administradores utilizaram ela como mecanismo de repressão para garantir a sua autoridade. Foi necessário o fim da Idade Média, com a expansão do comércio, para chamar a atenção dos homens uma renovação de uma nova era. A humanidade precisava enxergar a realidade por um novo prisma. E a mentalidade, a forma, digamos assim, estreita de se entender e de se aceitar, abriu espaço, né, curiosamente, nas cidades italianas, para um renascimento cultural. E esse renascimento cultural, ele vai abrir também um precedente para uma revisão de valores. Algo que nós fazemos no nosso dia a dia. Quando nós nos propomos a estudar todo esse conhecimento que Emmanuel nos legou, nós estamos revendo os nossos valores. E a gente para e pensa de maneira curiosa. Mesmo o livro A Caminho da Luz, tendo sido escrito em 1938, parece que ele foi escrito para os dias atuais. Porque o que nós observamos quando ligamos a televisão, quando acompanhamos os telejornais, quando a gente observa na internet, na mídia, a gente chega à triste conclusão que parece que de uma forma cíclica o homem se arrasta feito uma tartaruga e dentro desse processo de renovação, de mudança, de conduta, poucos são aqueles que estão dispostos a fazer verdadeiros sacrifícios, abrirem mão da sua vida pessoal em favor da coletividade. Indivíduos egoístas, pessoas mesquinhas, que se apoderam da máquina pública ou da máquina administrativa da própria igreja para tirar proveito em favor próprio. E aí vem os escândalos que tentam abafar,
mas esses escândalos, cada dia que passa, vêm mais à tona. Nós não somos melhores do que ninguém. Provavelmente estivemos nessa época numa encarnação remota, vendendo indulgências, vendendo a salvação do perdão dos pecados. Espero que dentro do que nós conversamos aqui, a gente não tenha fabricado provas para levar ninguém à fogueira, nem condenar um companheiro à morte com interesses mesquinhos de se apoderar dos seus bens materiais. Mas pelo que a nossa mente muitas das vezes nos leva a refletir, provavelmente a venda do perdão dos pecados, que era uma coisa que todos os padres tinham autorização de fazer, dar a absolvição dos pecados desde que a pessoa contribuísse com uma soma de dinheiro. Isso provavelmente em uma encarnação remota, se eu fui um frade ou fui um padre de uma ordem muito simples, que eu acredito, eu devo ter feito isso. E hoje eu estou aqui para tentar reparar isso através do esclarecimento fraterno, através do esclarecimento que consola, que abre os olhos da pessoa diante do mundo. Nós estamos aqui para nos melhorarmos, estamos aqui para nos tornarmos seres humanos melhores do que já fomos. Partirmos dessa encarnação melhor do que nessa encarnação entramos. Sabemos que a vida não se limita do berço ao túmulo, e todo esse conhecimento que Emmanuel nos dá, ele é atemporal. É um conhecimento que pode ser revisto nessa nova era, porque novos ditadores, novos governantes prepotentes e autoritários vão existir. Indivíduos que se dizem enviados do Senhor vão existir. E o Cristo já dizia isso, muitos vão se manifestar e dirão que estão vindo em meu nome. Com isso, nós temos que repensar e temos que refletir. É um estudo árduo, mas é um estudo interativo. Hoje nós tivemos alguns probleminhas técnicos. Eu peço desculpa aos amigos, mas acredito que no final, todo o conhecimento compartilhado vai colaborar no engrandecimento de todos. Leiam o livro A Caminho da Luz, procurem refletir nas palavras que Emmanuel deixa nas entrelinhas. Nós estamos aqui para vivenciar o Evangelho num processo de reforma de ordem moral. E esse é o ponto central. E temos que dar o nosso testemunho de boa vontade, como homens de bem, a todos aqueles que assim desejarem. Convido a todos a elevarmos o nosso pensamento em prece, para agradecermos a Deus nosso Pai, aos prepostos do Cristo, que nos socorrem nos momentos de dificuldade, e que a gente possa agradecer a chance desse estudo que estamos dividindo com os amigos, compartilhando. Estudo esse, mesmo apesar das dificuldades, que um dia nós teremos chance de refazer em momento oportuno, para auxiliar no crescimento e no esclarecimento daqueles que assim o desejarem. Que a paz do Cristo permaneça junto a todos os amigos, por hoje, agora e por todo sempre. Um abraço fraterno em todos. Bem, concluímos, né, esse trabalho belíssimo que o Éder nos proporcionou. E de hoje a 15 dias, mais precisamente no dia 18 de outubro, nós estaremos com o capítulo 19, As Cruzadas e o Fim da Idade Média.
Está muito bonito esse estudo, não percam. E voltando novamente a insistir, se gostou, se está gostando, dê seu like, aperte o sininho, inscreva-se no nosso canal. É importantíssimo para a gente, é importantíssimo para todos nós, né? Então, finalizando aqui esse trabalho de hoje e até daqui a 15 dias. Fiquem com Deus. A Casa Espírita Ilha de Paquetá, CEIP, agradece a presença de todos. Deseja que tenhamos uma excelente noite de sono reparador, com descanso do corpo físico. E que nosso espírito possa emancipar-se em missão de trabalho no bem ou em estudos em esferas espirituais mais elevadas. Se você gosta do nosso trabalho, inscreva-se no canal, dê seu like e compartilhe com amigos para que mais e mais pessoas possam ter acesso à nossa doutrina consoladora. Divulgar o Espiritismo também é caridade. Fique com Deus e que a paz de Jesus vos guie.